Graça e paz, queridos e queridas. Nós estamos aqui mais uma quinta-feira de discipulado, falando a respeito, da Igreja Metodista, do que nós cremos, do que pensamos, principalmente, essa live é endereçada aos novos, aqueles e aquelas que desejam conhecer e, devido à pandemia, às vezes nós estamos tendo problemas com nossas escolas dominicais, como muitos não têm acesso a Zoom, a várias outras plataformas, para poder fazer isso. Então nós estamos fazendo as lives pelo Facebook, que é mais fácil, e aí podendo trabalhar essa questão do discipulado, de novos. Não é só para novos, é para todos aqueles que desejarem, lógico. Então nós já falamos aqui, se você desejar, é só vir um pouquinho anterior. Nós já falamos sobre pecado, foi a lição 1, a lição 2, salvação, a lição 3 foi o batismo, e hoje a lição 4 é a santificação. O que nós entendemos por santificação? Então eu quero te convidar a participar desse momento. Se você tiver alguma dúvida, no final, porque como eu estou dando um estudo, que é um livro, o Seguir a Cristo, é um livro da Zélia Constantino, Bispo Paulo Lockman, eu estou me detendo somente à leitura, mas no final, se houver alguma dúvida, nós podemos estar tirando também. Então nós vamos lá. Vamos falar um pouco da santificação, o que vem a ser santificação. Introdução. O que é a santificação? Podemos começar dizendo que o conceito bíblico e wesleyano, segundo as doutrinas metodistas, de santificação, não corresponde à ideia popular de que santo é alguém que vive só na igreja, ou aquele ou aquela que abandona tudo para ir viver no mosteiro ou passa a vida em contemplação, retiro e oração longe do mundo, da sociedade e das pessoas. Na verdade, a santificação bíblica e wesleyana exige que o cristão que esteja no caminho da santificação viva neste mundo, cumpra com sua missão de amar, servir e cuidar do seu próximo, testemunhando em todo o tempo o Evangelho de Jesus para todas as pessoas, mas, sobretudo, para aquelas que mais necessitam, ou seja, as mais desassistidas, desamparadas, sem perspectivas. Tal como foi a vida de Jesus e a vida dos seus discípulos, Jesus não fundou mosteiros, ao contrário, andou em meio às multidões, curando, pregando, amando. Em Hebreus 12:14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Esse texto mostra o quanto é importante a santificação. Nós, metodistas, cremos que a santificação é uma extensão natural, uma continuidade obrigatória da experiência da salvação. John Wesley comparava a experiência da salvação a uma casa. O ato de entrada é o arrependimento. A porta da casa é a fé que dá ingresso ao interior da casa. E o interior da casa é a santificação. Não podemos nos abrigar apenas no átrio de entrada da casa de Deus, nem ficarmos apenas à porta. É necessário que adentremos na graça e salvação de Deus.
E isso implica uma conversão e entrega total de nossas vidas nas mãos de Deus. Não adianta uma pessoa se arrepender de seus pecados e não mudar de atitude. Pois quem não muda de atitude vai sempre cometer os mesmos erros, os mesmos pecados. É na experiência da santificação que Deus, como o grande oleiro, remodela a nossa vida em amor, misericórdia, fé e santidade. Após a entrega de nossa vida nas mãos de Deus, a primeira e a mais importante manifestação do Espírito na vida do homem e da mulher é o amor. Quando amamos intensamente como Jesus amou, não só com palavras, mas também por ação, ou seja, serviço, atingimos aquele estado que John Wesley denominou de perfeição cristã. Perfeito amor, inteira santificação. Expressões empregadas para descrever o alvo da vida cristã. Por isso, a santificação é vital para nós metodistas, pois cremos que o crente que não se preserva no caminho da salvação, de santificação, perde a sua salvação. E cremos assim, porque a Bíblia nos ensina que, Mateus 24:13 diz: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Jesus, advertindo os seus discípulos sobre os últimos tempos, adverte também sobre a necessidade de perseverar a fé e a santificação, e sobre a possibilidade de não receberem a salvação divina aqueles que assim não fizerem. No Apocalipse, o Senhor falando à igreja de Esmirna, em tempos de tribulação, adverte que essa igreja passaria por provações, mas que deveria ser fiel até a morte. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Está lá em Apocalipse 2:10. Assim, a santificação é uma exigência de Deus para os seus filhos e filhas. Deus é santo. Por isso, deseja que seus filhos e filhas andem em santidade de vida. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 3 a 7. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 3 a 7. Diz assim: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão de concupiscência, como gentios que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes vô-la dissemos e testificamos. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Segundo, o caminho da santificação na Bíblia. A santidade de vida é uma exigência de Deus desde o Antigo Testamento. Pois assim falou Deus ao seu povo: eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto, vós vos consagrareis santos, porque eu sou santo. E não vos contaminareis
por nenhum enxame de criaturas que se arrasta sobre a terra. Eu sou o Senhor, que vos faço subir do Egito, para que eu seja o vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Levíticos, capítulo 11, versos 44 e 45. Desse modo, andar na presença de Deus era exigência ao povo de Deus, que para isso devia andar em consagração ao Senhor e na prática dos seus mandamentos. A santificação bíblica, por conseguinte, não é conhecer uma série de preceitos, mas praticar a vontade de Deus. Também podemos dizer que a santidade bíblica se manifesta em nossa vida de duas formas: a santidade pessoal e a santidade social ou comunitária. Embora sejam de dimensões diferentes, uma não existe sem a outra. A santidade pessoal envolve a oração, a meditação e o conhecimento da palavra de Deus. Envolve nossa capacidade de ser fiel a Deus, zeloso para com sua vontade e sua obra. No entanto, o maior mandamento, segundo Jesus, é amar a Deus sobre tudo e sobre todos, e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Está lá em Mateus, capítulo 22, verso 3. Promotor da justiça, praticante da misericórdia e do perdão. Como consequência, esta vivência pessoal se interliga com a vida em comunidade, onde a prática da lei de Deus e sua justiça deveriam trazer o shalom de Deus. Shalom, que significa paz, harmonia, amor e prosperidade para todo o povo. Ou seja, um povo de irmãos e irmãs que se respeitam, amam e se cuidam. É a vertente da santidade social. No Novo Testamento, Jesus estabelece um roteiro para a vida com Deus e em comunidade. Um dos melhores resumos disso é o Sermão do Monte, registrado em Mateus, capítulos 5 a 7. Nós falamos sobre eles no discipulado que nós fizemos anterior, está lá. Nós passamos por todo o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Nas cartas de Paulo, nós encontramos uma série de textos que mostram que crescer na salvação é crescer na santificação. John Wesley, baseado principalmente na carta de Paulo aos Romanos, afirma que a santificação é um processo decorrente e consequente do arrependimento e da fé e convicção dada pelo Espírito Santo de que somos filhos de Deus. Vamos lá? Romanos, capítulo 8, verso 16. Romanos 8, 16. Assim diz a palavra do Senhor. O mesmo Espírito testifica com nosso espírito que somos filhos de Deus. Criados não para andar segundo a carne, mas segundo o Espírito. Desse modo, o Espírito, habitando em nós, nos conduz num processo de santificação. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também os vossos corpos mortais por meio do seu Espírito que em vós habita. Romanos 8, verso 11. Na carta aos Efésios, temos um roteiro prático
para esse processo de santificação, né? Vamos ler Efésios 5, de 1 a 11. Pois nesse texto temos a imitadores de Deus, o primeiro versículo. Nesse texto de Efésios, Paulo dá os passos para a santificação e recomenda que sejamos imitadores de Deus. Ou seja, que tomemos a vida de Jesus como exemplo para nós. B. Andar em amor. Verso 2 de Efésios 5. Somos estimulados a viver o amor de Deus na prática, amando não somente os que nos amam, conforme Mateus 5, 43 a 48, mas principalmente aos que nos perseguem e prejudicam. Esse é o amor de Deus, conforme Romanos capítulo 12, verso 14 até o 21. C. Andai em pureza. Está lá nos versos 3 a 7, que diz assim: aqui Paulo estava apelando para que os cristãos não se deixassem levar pela prostituição e várias outras práticas imorais comuns em sua época. Hoje, diariamente, entra uma série de impurezas e imoralidades em nossa casa, seja por propaganda, novelas e filmes. Infelizmente, nem sempre nos damos conta do quanto essas influências atrapalham a nossa santificação. É importante lermos o que Paulo orientou sobre isso aos filipenses. Vamos lá? Filipenses, capítulo 4, verso 8. Filipenses, capítulo 4, verso 8, diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. B. Andai na luz. Está lá os versos de 8 a 14. Paulo aqui fala especificamente sobre andar na claridade, na transparência. Afinal, Jesus, o nosso guia, é a luz do mundo. E ele disse que nós também somos a luz do mundo, segundo Mateus capítulo 5, verso 14. Andai na luz. Andar na luz é ter uma vida íntegra, sem nada para esconder. Mas também não concordamos com essa prática do mal pelos outros, seja por acobertamento, seja por acobertarmos, ou mesmo pela omissão de quem faz de conta de que não é com ele. Efésios 5,14 diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. E andai em sabedoria. Versos 15 a 20. Diz assim, né, o texto: andar em sabedoria é ser guiado pela palavra de Deus, ao invés de seguir as tendências do nosso século e do mundo. Implica também usar o tempo para a glória de Deus e a edificação do reino de Deus. O Salmos 1 ensina bem essa prática da sabedoria e do uso do tempo. Vale a pena lê-lo pacientemente em nossa devocional doméstica. Ser sábio é não embriagar-se com vinho, mas sim encher-se
do Espírito Santo. Então eu vou ler aqui o texto, né, aqui mencionado de Efésios, né, e aí nós vamos estar finalizando com a leitura do texto de Efésios capítulo 5, verso 1 ao 11, né, que diz assim: Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santos. Nem torpezas, nem parvoices, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isso, que nenhum fornicador ou impuro ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo eres trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é torpe. Mas todas essas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Perdoe-me, irmãos, eu li até o 13, era até o 11 só, tá? Mas eu li até o 13. Que Deus possa estar falando ao seu coração, né, a respeito da santificação, porque como vimos, né, no texto em que abrimos esse estudo, né, em que diz que, está lá em Hebreus capítulo 12, verso 14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Que Deus possa abençoá-los. Eu quero pedir perdão pelo horário, mas nós tivemos, infelizmente, o falecimento da mãe de um amigo nosso e tivemos que estar lá no velório, mas conseguimos retornar, dando tempo ainda de fazermos essa live. Tá bom? Que Deus abençoe e que a graça e a paz do Senhor possa ser com todos. Vamos orar e vamos estar encerrando esse momento. Pai Santo, nós queremos, ó Deus, render a Ti todo louvor, toda honra, toda glória, expressar, ó Deus, a nossa gratidão e o nosso louvor pelo Teu cuidado, pelo Teu carinho para conosco. Mas também sabemos, Senhor, que o Senhor deseja que venhamos ser santos, como o Senhor é santo. Que nós vivamos, Senhor, não conforme este mundo, não conforme, né, as vãs sutilezas desse mundo, mas que possamos viver em obediência à Tua palavra, ao Teu querer. Porque o nosso alvo, Senhor, a nossa verdadeira vocação está, ó Deus, em reconhecer o Teu reino sobre nós e vivermos em novidade de vida. Por isso eu quero Te agradecer, Senhor, por mais esse estudo, por mais esse momento com Teu filho e com a Tua filha. Continua abençoando. Continua derramando da Tua bênção, da Tua graça e da Tua paz. Assim eu oro, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, pedindo a Tua bênção, Senhor, sobre cada um, sobre os que nos assistiram nessa live, Senhor, ao vivo, mas também sobre aqueles que irão ver essa live depois. Que a Tua graça possa ser abundante, tanto
Senhor, no Facebook quanto no YouTube, em todo dia com Cristo, que eles possam ser tremendamente abençoados por Ti. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe. E que a graça e a paz do Senhor possa ser com todos. Fiquem em paz.